o nosso querido amigo pastor Elias Soares, da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Também está aqui o nosso pastor, sua filha, né? Está aqui também a nossa irmã Milene, que está acompanhando aqui seu pai, também servo do Senhor. Os irmãos querem receber com alegria o nosso pastor? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. E nada mais és. Amém? Sinta-se à vontade, pastor. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? O pastor Elias, ele vai ter aqui um tempo, espaço para trazer esse ensino da palavra, e depois ele vai abrir cerca de 15 a 20 minutos para responder perguntas, amém? Então qualquer irmão que quiser fazer uma pergunta dentro do assunto sobre arminianismo, amém? Sobre aquilo que o pastor vai tratar essa noite, você vai escrever no papel a sua pergunta, e o obreiro entregue para os obreiros, as diaconias, os diáconos. Eles vão trazer aqui na tribuna, e no final daqui da mensagem do estudo, o pastor Elias vai estar respondendo essas perguntas. Amém, meus irmãos? Amém. Faça perguntas dentro daquilo que está sendo ensinado. Amém, meus irmãos? Então hoje o pastor vai falar sobre arminianismo. Amém? É a doutrina que essa igreja segue, essa igreja apoia, essa igreja é declarada uma igreja arminiana. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos ouvir o ensino em nome de Jesus. Os irmãos, não andem, não converse. Se quiser água, os obreiros estão posicionados aí. Amém? Para estar servindo os irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Elias tem 1 hora e 10 minutos para ministrar. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Amém. Queridos irmãos, é um prazer enorme poder estar voltando aqui nesta igreja, a convite dos nossos pastores, e para tratar de um tema tão interessante, tão delicado e ao mesmo tempo tão polêmico, né? Porque a fornalha das discussões e dos debates, a fogueira já está acesa, e faz muito tempo. Parece que tinha dado uma apagadinha, né, pastor? Mas de repente jogaram gasolina, não foi nem álcool, gasolina, e está esquentando. E com isso muitas pessoas têm sido atraídas para outras denominações, principalmente as denominações de confissão reformada calvinista, que nós também somos a igreja da reforma. Nós estamos fundamentados nos 5 pilares da reforma: sola gratia, só a escritura, só a Deus glória, Glória a Deus. só a fé, não é isso? Aleluia. E somente as escrituras. É nessa base que nós estamos fundamentados, né? Nós não saímos da palavra, o nosso Salvador continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Mas existe a teologia reformada calvinista, e alguns até extremistas, e alguns jovens, alguns irmãos têm se simpatizado por esta teologia e infelizmente têm abandonado a fé. Só que com isso não é apenas a teologia calvinista em si, do ponto de vista soteriológico, ou seja, da salvação, que é o tema que nós vamos tratar aqui, predestinação e livre-arbítrio. É que quando você abraça a fé calvinista, preste bem atenção, você não está apenas abraçando: eu sou calvinista porque eu creio que Deus decretou a salvação do homem, eu sou arminiano porque o homem tem o livre-arbítrio, Deus deu essa liberdade, o homem pode escolher ou não a salvação. Não, não é só isso. Confissão calvinista significa você negar toda a experiência que você teve com o Espírito Santo, incluindo o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, eles são cessacionistas, ou seja, negam a realidade da atualidade dos dons espirituais. Então já começa por aí. Então essa língua que você fala, inclusive John MacArthur Jr., ele chegou a escrever um livro, Fogo Estranho. Alguns deles chegam a dizer que é até coisa do diabo. Olha o extremo que eles chegaram. Então se você, por exemplo, assiste aí um adventista que abraçou não a confissão reformada calvinista do ponto de vista soteriológico, mas também são cessacionistas, eles também dizem que são manifestações diabólicas dentro da igreja. Então já começa por aí.
dons espirituais, esquece esse gozo, essa alegria, esse fervor espiritual. Lá você não pode se manifestar, porque é coisa da carne, isso daí não é coisa de Deus. Então são algumas, o caráter de Deus é manipulado. E é justamente por esta razão que nós vamos começar a nossa leitura com o texto áureo das Escrituras Sagradas. Quem se lembra qual é o texto áureo da Bíblia? Oh, maravilha! Olha aí, pastor. João 3,16, vamos lá? Todos encontraram? Amém. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, diante do teu povo, para fazermos uma reflexão a respeito da tua palavra. Nós sabemos que aqui está reunida a tua herança, o teu rebanho, as tuas ovelhas, e vieram aqui para ouvir a tua voz. E o Senhor nos colocou aqui também como ovelhas, mas também como canal de expressão da tua vontade. E eu dependo do Senhor naquilo que vou falar. Capacita, meu Pai, derrama sobre mim a tua graça, dá-me a unção do teu Espírito Santo, dá também a tua igreja, Pai, a unção do teu Espírito. Abençoa-nos, dá sabedoria e entendimento espiritual para apresentarmos a verdade do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus queridos irmãos, o assunto que nós estaremos tratando, predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo, não é um tema novo, é um tema antigo. Essa grande polêmica, ela surge por volta do século XVI, XVII, mas ela ainda é muito mais antiga, desde a época de Agostinho, do IV século, mas ela realmente tornou-se efervescente a partir do início do século XVII. Duas escolas começaram a disputar a questão a respeito da salvação. Afinal de contas, a salvação é um ato monergístico, ou seja, um ato decretivo de Deus. É Deus que decreta a salvação do homem, e independentemente de você querer ou não, Ele te salva, ou o homem tem uma participação nesta salvação? Isto são os calvinistas que acabam dizendo: ou Deus, Ele realmente quer salvar a todos, mas o homem, ele tem salvação e o homem pode opinar se ele quer ou não. De repente, Deus quer salvar, como a Bíblia diz, que a vontade dele é salvar. Mas de repente, se o homem não quer salvar, será que esse homem pode ser salvo? Então gira em torno deste assunto. O homem é salvo incondicionalmente, independentemente da sua vontade, ou o homem participa no processo da salvação, exercendo a sua liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Como é que processa a mecânica da salvação? E para explicar isso, surgiram então duas escolas. Uma representada por Armínio, Jacobus Hermann Arminius, e outra que ficou conhecida como a escola de Calvino, que é bem da verdade. Os calvinistas não eram bem calvinistas, e é isso que nós vamos ver. Isso tudo começou por volta no início do século XVII, de 1609 até 1619. Jacobus Hermann Arminius, ele nasce por volta de 1560
e ele morre por volta de 1609. Ele, em princípio, prestem atenção, Jacobus Hermann Arminius, que é conhecido como Jacó Armínio, ele era um calvinista declarado, discípulo de Beza, que por sua vez foi discípulo de João Calvino. E sendo assim, ele defendia rigorosamente o ponto de vista de João Calvino, que por sua vez seguia o ponto de vista de Agostinho Velho, porque Agostinho, em princípio, nem era calvinista e nem era arminiano, ele era semi-pelagiano, porque numa grande discussão que ele teve com Pelágio, isso por volta do século XIV, ele ficou semi-pelagiano. Depois ele teve um contato com os maniqueus, e aí surgiu essa teologia chamada calvinista, que é atribuída a Calvino, mas que, a bem da verdade, é de Agostinho. Mas fato é que Jacó Armínio, que nós somos arminianos, porque seguimos pontos de vista de Jacó Armínio, antes de ser o que nós acreditamos que ele é hoje, ele era calvinista. Olha que interessante. Era calvinista. E ele foi eleito, porque não pensem vocês que essa discussão de calvinismo e arminianismo acontecia como é hoje. Hoje a gente discute e tem alguns irmãos que se exaltam, mas naquela época era até questão de morte. Vocês vão ver isso. Então ele foi eleito para combater o semi-pelagianismo, ou melhor, as doutrinas de Pelágio. Pelágio foi um grande teólogo que ele defendia o seguinte: qual era a defesa dele? E que os calvinistas nos acusam de ser pelagiano ou semi-pelagiano. O que é que ele defendia? Ele defendia o seguinte: que a queda de Adão não afetou a nossa vida, afetou somente a ele. Aquele pecado que Adão cometeu, comprometeu somente a ele. E aí surge a grande questão. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. Só que ele dizia o seguinte, que nós somos pecadores porque pecamos, que nós aprendemos a pecar. Quem era pecador foi somente Adão, e nós não fomos afetados pelo pecado de Adão, de modo tal que nós aprendemos a pecar. Nós aprendemos a pecar. Então, ele negava o pecado original, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e é por isso que todos pecaram. Então você não é pecador porque você peca. Você peca porque você nasceu pecador. Todos aqueles que são descendentes de Adão foram contaminados pelo pecado, de modo tal que você nasce com uma natureza pecaminosa, uma natureza decaída, com a inclinação para o pecado. Então ele negava o pecado original. E Jacobus Hermann Arminius, ele foi eleito pela Universidade de Leiden, na Holanda, para combater o pelagianismo, que não era somente isso. Pelágio, além disso, ele defendia outros pontos. E quando ele começou a combater Pelágio, ele começou a descobrir que Calvino estava errado. Não no sentido de que o homem caiu em pecado, mas em outros posicionamentos de Calvino, ele estava errado. E a partir de então ele começou a crer naquilo para o qual ele foi eleito para combater. É tipo Paulo, né? Ele foi perseguir os cristãos, tem um encontro com Jesus, e daqui a pouco ele passa a abraçar e a defender aquilo que eles estavam combatendo. Aleluia. Então Armínio não defendeu o caso de que nós não somos afetados pela queda. Não é isso que ele defendeu. Outros posicionamentos de Pelágio, e que são condizentes com as Escrituras, ele passa a defender. E a partir daí, ele cria um grande problema dentro da Universidade de Leiden, porque ele está combatendo o pelagianismo
e de repente ele descobre que Pelágio, em muitos dos seus posicionamentos, está correto e que Calvino está errado. E a partir de então ele encontra um grande oponente dentro da universidade. Esse oponente chamava-se Gomaro. Gomaro também era professor da Universidade de Leiden. E ele encontra esse opositor e começa a grande discussão. E da discussão desses dois grandes líderes, Jacobus Hermann Arminius por um lado e Gomaro por outro, surgem dois grupos. Esses grupos ficaram conhecidos como remonstrantes e contra-remonstrantes. Os remonstrantes sendo o grupo de Jacobus Hermann Armínio, e os contra-remonstrantes, o grupo que ficou conhecido como os gomaristas. Os de Armínio eram os remonstrantes, que pediam uma revisão naquilo que os calvinistas acreditavam. Eles queriam uma revisão, ao passo que os contra-remonstrantes combatiam aquilo que Armínio estava apresentando. E eles ficaram conhecidos como os gomaristas, porque eram seguidores de Gomaro, que eram os contra-remonstrantes. E os remonstrantes, que eram seguidores de Armínio, ficaram conhecidos como os arminianos, que permanecem até hoje. Então esse é o início da história. Os arminianos surgem com Armínio, anteriormente conhecido como remonstrantes. E os calvinistas, a bem da verdade, eram os contra-remonstrantes, que ficaram conhecidos como os gomaristas, porque Gomaro professava a confissão calvinista, que posteriormente ficaram também conhecidos como calvinistas. Então temos dois grupos em confrontos doutrinários. Só que esses confrontos não eram como nós hoje, esse bate-boca, fica nervoso, estou indo para cá. Não. Era uma questão política, porque apesar da reforma protestante, igreja e Estado terem se desvinculado, porque antigamente a igreja e o Estado estavam assim, olha. A igreja é que dava o poder para o Estado, ela que ditava as regras. Só que com a reforma protestante, o poder da igreja caiu. Política é política, Estado é Estado e igreja é igreja. Só que isso é como a escravidão no Brasil. Até hoje existe escravidão. O preconceito contra o negro ainda continua. Uma vez que, quantos anos faz que houve a Lei Áurea, que houve a libertação dos escravos, mas ainda continua assim, sabe, disfarçadamente, da mesma sorte naquela época. Parece que a igreja se desvinculou do Estado, mas não é verdade, porque nesta época, pensar teologicamente diferente daquilo que Calvino preconizava era você bater de frente com o Estado. E nessa discussão que aconteceu, surgiu um grande sínodo, uma grande assembleia, uma grande reunião que ficou conhecido como os cânones de Dort, o sínodo de Dort, onde eles foram lá decidir quem estava certo, Armínio ou Calvino. E nesta discussão, o príncipe Maurício, ele tomou um partido em favor dos calvinistas e contra os arminianos. E o que aconteceu? Mais de 200 pastores que tinham igrejas, eles foram depostos dos seus cargos. Outros pastores foram exilados e outros foram martirizados. Então, esse ranço calvinista, essa impetuosidade aguerrida, essa discussão de querer dominar, esse orgulho, esse nariz para cima dos calvinistas, vem de lá. É desde aquela época, de querer mandar, de querer governar, de querer submeter as pessoas. Então é um poder que eles ganharam do Estado e eles continuam até hoje. Esse orgulho espiritual, como os donos da verdade. Percebam que eles querem nos amoldar a visão deles, mas não tem nenhum que quer se amoldar a nossa visão. É verdade, Jesus. É verdade. Ninguém quer receber o batismo com o Espírito Santo. Ninguém quer falar em línguas. Ninguém quer os dons espirituais e muitas outras coisas que nós acreditamos. Portanto, eles querem que nós nos amoldemos a liturgia deles, a maneira de pensar deles, a literatura deles e creiamos como eles creem, mas nenhum deles cede em 1 milímetro. Mas infelizmente tem muitos irmãos, infelizmente, que são influenciáveis
não tem firmeza na palavra, não tem firmeza na doutrina, e acaba numa discussão, num debate, sendo levado para o outro lado, para o calvinismo, para o adventismo e para tantas outras seitas. Portanto, a discussão começou, muitos irmãos perderam, pastores perderam as suas igrejas, outros foram depostos, exilados e alguns mortos por causa de defender o ponto de vista arminiano. E hoje não está muito diferente. Há uma guerra acirrada. A gente vai lá para os debates na televisão, mas por aqui nos bastidores, meu Deus do céu, tem gente que chega até a vias de fato. A guerra, a ofensa, né? O amor cristão desaparece, a tolerância desaparece. Portanto, é sobre este tema que nós estaremos discutindo, um tema extremamente polêmico. Então vocês percebam que abraçar essa fé não é somente isso, é negar tudo que nós já cremos aqui, a atuação do Espírito Santo na igreja. Meu Deus. É negar o batismo com o Espírito Santo que você já recebeu. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Então é isso, porque lá é um verdadeiro, é aquele culto cemitério, né? É o verdadeiro culto cemitério. Quem gosta, né, fique à vontade. É o culto fúnebre. Então, existem outras e outras doutrinas. O que é que ficou decidido? Existem os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos. Mas é interessante, antes de nós entrarmos aqui para falar sobre os 5 pontos de vistas calvinistas e os 5 pontos de vistas arminianos, sabemos o seguinte, que tudo isso se resume em 3 palavras: Deus, a liberdade e o mal. Se você tiver um conceito bem preciso sobre quem é Deus, o caráter de Deus, o que é a liberdade e a respeito da origem do mal e da sua essência, nós vamos caminhar nesse estudo muito bem. Em primeiro lugar, quando falamos de Deus, é importante que nós especifiquemos quem é Deus, porque existem várias religiões que creem em Deus. Se você for consultar os árabes, o Deus deles chama-se Alá. É isso? Alá. Se você for consultar qualquer outra religião, por exemplo, o panteísta, Deus é tudo. Por isso que se diz panteísmo, porque Deus é tudo. Deus, lá na Índia, por exemplo, existem cerca de 33 milhões de deuses para mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, um Deus para cada 4 habitantes da Índia. Eles são animistas. Então rato é Deus, cobra é Deus, tudo é Deus, a vaca é Deus, eles veneram tudo. Mas o nosso Deus é um Deus diferente. Nós somos teleísta, T de tatu. Teleísta, diga. Deísta. Isso, porque existe os deísta com D de dado. Diga deísta. Deísta. É o que nós não somos. Nós somos deísta com T de tatu. E qual é a diferença? O deísmo, ele acredita que Deus, ele é poderoso, está além do universo e criou os seres humanos para ocuparem aqui o planeta. Só que tem o seguinte, ele não está preocupado com as suas atitudes. Se você fizer o mal, você não será punido. E se você fizer o bem, você não será galardoado. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o que disse a prostituta Raabe em Josué. Quando ela acolheu os 2 espias, ela fez 3 confissões, que é um tema de uma pregação nossa, que é confissões de uma prostituta. Primeiro, ela diz o seguinte: eu sei que o vosso Deus entregou essa cidade na mão de vocês. Eu tenho certeza. Ela diz: eu sei, eu não acho não, eu sei. E por que eu sei? Porque nós temos ouvido o que Deus fez diante de vocês lá no Mar Vermelho, como Ele abriu o Mar Vermelho e o que Ele operou lá no Egito. Só que vem a terceira confissão. E sabe por quê? Porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Então o nosso Deus, ele é transcendente, está além do universo, e o nosso Deus é imanente. Esse Deus, o qual nós professamos, ele tem alguns atributos, ele é eterno. Só que esse Deus também é amoroso, ele é bondoso. E lá, por exemplo,
em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha: toda boa dádiva e todo dom perfeito veio do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então nosso Deus, Ele amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então nosso Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, Ele é amor, é um Deus que ama, é um Deus que se compadece, é um Deus misericordioso, é o Deus da bondade. Então o caráter dele também, quando Isaías teve aquela grande visão, o que é que ele ouviu os serafins dizendo? Kadosh, 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 Yavet Sebaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Portanto nós adoramos um Deus que é santo, 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 um Deus bondoso, amoroso, poderoso, imanente, um Deus transcendente, um Deus misericordioso, um Deus benigno, um Deus que é todo bondoso e um Deus que é amor. Esse é o caráter do nosso Deus. É bom que saibamos qual é o caráter do nosso Deus. Mas existe uma outra característica nesse Deus, que é a soberania. O que é soberania? Deus não pede favor para ninguém. Deus, ele manda e não é mandado. Deus dá ordem e não recebe ordem. Então ele é o Senhor do universo, ele é o governador de tudo. E eu gosto de uma definição de A.B. Langston, no seu livro de teologia sistemática, que não tem mais disponível para vender. Ele faz a seguinte definição. É claro que é uma definição pálida, quem pode definir Deus? Mas para nós aqui humanos entendemos. Ele diz o seguinte: Deus é espírito pessoal que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. Primeiro, Deus é espírito. Segundo, ele tem personalidade porque ele se relaciona conosco e ele respeita cada um de acordo com a sua personalidade e individualidade. E ele é perfeitamente bom, porque nós podemos até ser bom, mas a nossa bondade é diferente da bondade de Deus. Nós somos bons porque Deus é bom. Nós fomos criados bons por um Deus que é bom. Só que a bondade de Deus ele não recebeu de ninguém, faz parte da sua essência, do seu caráter, é o seu atributo. Deus não pode deixar de ser bom, é continuamente bom. E em santo amor, ele não é apenas amor, é em santo amor, é o amor santo que Deus tem por nós. Ele criou, por que ele criou? Por causa do seu santo amor. Por que ele nos sustenta? Por causa do seu amor. Por que ele te salva? Por causa do seu amor. Por que ele te dá uma posição? Por causa do seu amor. Por que ele te abençoa? Por causa do seu amor. Não é porque você é bonzinho, é porque ele te ama, ele te ama, ele te ama. Agora, o que ocorre? Nós vamos falamos primeiro desse Deus. Agora, a liberdade. Será que Deus, com tudo isso que nós ouvimos, ele decreta a salvação de alguns e a perdição de outros? Por exemplo, o camarada está indo para o inferno e eles dizem, é porque Deus decretou, ele não era um eleito, por isso que ele vai para o inferno. Mas por quê? Porque Deus não quis. Mesmo a pessoa querendo Deus, Deus diz, eu não te quero. Será que um Deus bondoso, cheio de amor, pode rejeitar? Até onde eu sei, Jesus diz, aquele que vir a mim, de maneira nenhuma. Está vindo a mim, está crendo, está me buscando, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Bom, continuando. Esse Deus que é todo amoroso, soberano, na sua soberania, ele decidiu nos dar a liberdade. E agora nós vamos para Gênesis capítulo 2,
versículos 16 e 17. Gente, esse tema, ele é... Ó, vocês estão vendo, eu estou com a apostila. Eu fiquei lá em Brasília 3 dias falando 14 horas sobre esse assunto, mas não concluímos não. 14. E eu estou indo agora para o Rio Grande do Sul. Vou ficar 7 dias. Nós vamos tratar deste assunto e de missões. O que é que está escrito em Gênesis 2, 16 e 17? Quem pode ler? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, espera um pouquinho. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim, você pode? Comer. Livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, não coma, porque no dia que você comer... No hebraico diz o seguinte: morrendo, morrerás. Ou seja, a morte é certa. Morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Traduzindo: se comendo iria morrer, e se ele não comesse? Não morreria. Tá, mais do que claro. O dia que você comer, você vai? Morrer. E se não comer? Não morre. Mas como é que se dá esta morte? Então veja bem, aqui Deus está dando a liberdade. E os próprios calvinistas, não os chamados supralapsarianos, que são os calvinistas extremados, até Calvino ficaria com medo desses caras. Porque no próprio livro de João Calvino, no comentário de João, capítulo 8, 44, o que é que diz lá? Que Satanás... ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Não é isso que a Bíblia diz? Mas sabe como é a interpretação de Calvino? Ele diz o seguinte: esse que ele mente desde o princípio não significa que Deus assim o tenha criado, mas que ele, por sua própria vontade, decaiu da sua posição. É correto o que ele disse. Correto. Calvino diz isso. É um livro da Fiel, capítulo 8, versículo 44, comentário de João Calvino. Que Satanás não é que ele foi criado assim desde o princípio, como querendo atribuir a Deus essa natureza dele decaída, mas que ele, por sua livre agência, escolheu tomar essa atitude contrária à vontade de Deus. Traduzindo, o que ele tinha? Livre-arbítrio. E foi Deus que o criou assim? O próprio Calvino está dizendo que não. Contradição, isso disse inclusive no debate lá na RIT. Apresentei, quando eu fui debater com, esqueci o nome do pastor, sobre a queda. Sobre a queda, a quem devemos atribuir a queda? A queda do mundo espiritual e também a queda de Satanás. E eu fiz essa citação de João Calvino, e ele não pôde rebater, porque é o que está escrito. Então veja que esse anjo tinha o livre-arbítrio. Nós, Adão, também foi criado com livre-arbítrio. Ele foi criado com a liberdade. Por isso que eu disse: Deus, a liberdade e o mal. O próprio Calvino tem temor em atribuir a Deus isso. Ainda que nas suas institutas, em algumas partes, ele acaba se contradizendo, porque é uma teologia contraditória. Mas nesse livro ele foi pego, como diz o de surpresa, mostrando que Satanás, por sua livre e espontânea vontade, preferiu tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. Então Adão aqui, Deus está mostrando que ele tem o quê? Liberdade, livre-arbítrio. Você pode comer, mas você pode? Não. Agora precisamos definir o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, gente? Quem poderia me ajudar? Direito de escolha. Liberdade de escolha, de que sentido? Também, é isso aí. Livre-arbítrio
é a capacidade que alguém tem de fazer algo que é contrário à sua própria natureza. É a capacidade de fazer algo que é contrário à sua própria natureza. A natureza de Adão antes da queda, qual que era? Santa ou pecadora? Santa e reta. Então o livre-arbítrio é você ter a capacidade de, sendo santo, reto, como está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. E depois de Deus ter criado todas as coisas, principalmente no sexto dia, ele termina no versículo de número 31 de Gênesis capítulo 1, dizendo o seguinte: e viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom. Não só isso, muito bom, não era apenas bom. Aí tem um grau do adjetivo, né? Era muito bom. Então aquilo que ele criou era bom e muito bom. Inclusive o homem, que foi a última peça da criação ali no mundo animal, que nós somos animais racionais. Primeiro ele cria os animais, depois ele cria o homem. E ele diz que depois de haver criado, que era tudo muito bom. Então, se era tudo muito bom, esse homem, a sua natureza era uma natureza inclinada para o bem. Era tudo de bom. Então, o livre-arbítrio está em uma pessoa ser santa, perfeita e boa, praticar aquilo que é contrário à sua natureza. O que é contrário? O mal, o pecado, aquilo que é errado. A minha pergunta é: Adão praticou isso ou não? Sim ou não? Sim. Sim. E aí, Paulo dá um chapuleta, dá um croque das mulheres, né? Falou assim: Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. E Adão concordou. Essa é a primeira que eu ouço, gostei. Olha aí, pastor, o Adão concordou. É isso aí, velho. Então preste atenção que a Eva foi enganada. Adão tinha tudo para pecar a partir da queda de Eva. Porque o que é que Deus disse? No dia em que vocês comerem, morrendo morrerás. Certamente vocês vão morrer. A minha pergunta para vocês é o seguinte: quando Eva comeu do fruto, ela morreu? Hã? Sim ou não? Então Deus mentiu? Porque ele disse que ia morrer. E vocês estão dizendo que não. E agora, pastor? E agora, gente? Morreu ou não morreu, gente? Como? Se ela ainda, depois de ter comido, ainda foi dar fruta para a maçã. Se fosse a minha esposa, seria a jaca. Coco, aqui seria o coco. Cada um imagina a sua fruta aí. Não, mas a maçã ficou o símbolo, né? A Apple. Então ficou aí o símbolo. Agora, como ela morreu? Se depois que ela comeu, ela falou: marido, olha, como que é gostoso mesmo negócio. O cão tava certo, tá aqui, ó. Não morri não, tá aqui, ó. Morreu ou não morreu, gente? Morreu. E como é que morto pode dar alguma coisa para outro comer? Tá conversando, ainda tá... Hã? Oi? Eita, tem teórica aqui nesse lugar, Jesus. Ai, é isso aí, mano. Existem 3 tipos de morte. Primeira morte, que eles experimentaram. Por isso que o texto hebraico, nosso professor aqui, ele vai depois analisar com vocês lá o capítulo 2, 16 e 17. Morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Ou seja, é uma morte gradativa. A primeira morte, morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Tanto é verdade que depois que eles pecaram, perceberam que estavam nus e ouvindo a voz de Deus no jardim, a pessoa que está em pecado só vive escondido. Gosta de ver nas trevas, escondidinho. Não é não? Já se esconderam, porque estavam mortos espiritualmente. O mundo, apesar de estar andando esse monte de gente aí sem Cristo, está morto. Pensando que está vivo, mas diante de Deus, mortos. Estão mortos. Segunda morte, morte física, porque 930 anos
ali vem o veredito. E fulano viveu tanto tempo e morreu. Teve tantos filhos, mas morreu. Por mais que você seja bonitinho, gatinha, gatinho, rico, milionário, não adianta, meu filho. Se Jesus não voltar logo, você vai morrer. Isso assombra muita gente. Que me perdoe a ausência, aquela atriz norte-americana, Angelina Jolie. Só de saber que parente teve câncer de mama, o que ela fez? E tudo isso para quê? Medo de morrer. Então a morte é certa. Então vamos servir a Deus enquanto estamos vivos, fazendo a vontade do Senhor. Morte física, mas a pior de todas é a terceira morte. Qual é a morte? A morte eterna. A morte eterna. Ninguém ainda morreu eternamente, nem o diabo. Porque a morte eterna, ela se dará onde? No lago de fogo. E o lago de fogo, pelo menos até onde eu sei, parece que ele ainda não existe, né? Esse inferno, porque a palavra inferno ela é polissêmica, vixe. Você viu que uma coisa envolve a outra? Tem gente no inferno, no Hades ou Sheol, mas não tem ninguém no Guiena, que é o lago de fogo. Isso só vai ocorrer quando? Depois do milênio. Depois do milênio. Então o próprio inferno, a morte, que é o último inimigo a ser dominado, será lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte, no sentido, ali acabou, não tem mais jeito. Porque para a primeira morte tem a ressurreição. Quem está morto espiritualmente, ele pode ressuscitar também espiritualmente. Mas quem foi para o lago de fogo, c'est fini, diz os franceses. Acabou. Ou como a garotada gosta, game over, né? Acabou o jogo. Acabou, né? Então acabou. Então Adão, ele tinha liberdade, ele tinha o livre-arbítrio. Agora o contrário é uma pessoa decaída, natureza decaída, ter a capacidade de fazer o bem. Ele sendo bom, praticou o mal. Será que nós, sendo maus, podemos praticar o bem? Alguma coisa boa? É nessa área que eu não concordo muito com Jacobus Hermann Arminius, porque ele diz o seguinte, que o homem no seu estado de pecaminosidade, natureza decaída, que nós estamos tratando, apesar de falar da liberdade, estamos tratando da primeira parte do memorial arminiano e do calvinista, que é chamado de tulip, que são 5 pontos. O primeiro ponto é depravação total, calvinista, depravação total. Depravação total significa que o homem está totalmente depravado na sua extensão, ou seja, não há uma área no ser humano que não tenha sido contaminada pelo pecado, mas não está na profundidade. Olha que interessante. Jacobus Hermann Arminius, ele é um pouco mais perigoso do que Calvino nesse quesito. Ele acredita que o homem está tão caído, tão derrubado, mas tão derrubado, que ele não é capaz de fazer, querer e nem mesmo de pensar o que é bom. Ele não é capaz nem de pensar naquilo que é bom, sem o auxílio da graça. De certa forma, vamos dizer assim, que ele está correto, porque a graça de Deus, ela está, né, sobre nós. Não está sobre todos, porque nem todos receberam a graça. Mas dizer que uma pessoa está tão decaída, tão depravada, que não é capaz de pensar, e nem de querer, e nem de fazer nada de bom, não é verdade. Porque nós temos relatos bíblicos, onde o homem, apesar de ter caído, ele não perdeu totalmente o seu livre-arbítrio. Não perdeu totalmente. E ele tem consciência de Deus, é capaz de distinguir a voz de Deus. Porque a definição que os calvinistas dão nesse quesito, no homem no estado de depravação total, é que o homem está morto, literalmente morto nos seus delitos e pecados. Então, se uma pessoa está morta literalmente, vamos supor que essa caneta aqui seja uma pessoa, e aqui é o caixão. E essa pessoa andava toda aí se exaltando. Você chega lá no velório e chega, olha bem para a cara da pessoa assim e diz assim para ele: cara, mas você tá feio, hein, meu? O que vocês acham que eles vão responder? Hã? Seu caloteiro, por que você não me pagou? Ele vai dizer o quê? Por quê? Porque está morto. Então,
a pessoa está completamente morta, ela não pode responder nada. Só que interessante, Adão comeu do fruto, pecou com a sua mulher, continuava dentro do paraíso, mas como era costume de Deus, pela viração do dia, vir dialogar, porque Deus, Ele gosta de dialogar conosco. E aquele bate-papo com Adão lá no Éden, hoje é um outro bate-papo, são as orações, quando você de manhã, você é que busca Deus agora. Ele te buscou e agora você o busca. E diz como o salmista: assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. É o bate-papo, é a troca de ideias. Vocês trocam, você ouve Deus e Deus te ouve. Amém? Aí o que acontece? Como Deus estabeleceu esse elo de ligação, essa relação, não sabemos como é que acontecia isso, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, mas fato é que Deus se apresentava, porque Adão não tinha Deus habitando nele. Olha o privilégio que nós temos. Melhor do que Adão, melhor do que Abraão, melhor do que Isaac, melhor do que Jacó. Deus estava do lado de fora, agora Ele está do lado de dentro da casa, Ele está habitando em você. O Espírito habita em você, está dentro de você, te orientando, falando com você, governando, dirigindo. Quando vocês estão sentindo a presença dEle, é do lado de fora, é do lado de dentro, é a glória envolvendo a igreja. Pode adorar, é adorá-lo. Você que tem Ele dentro de você, adore, glorifique. Está sentindo a glória dEle, a unção dEle, o poder dEle? É Ele aqui no jardim, é o jardim fechado. Deus de poder. De vez em quando tem que dar uma escapadinha assim, né? Sabe como é que o Salomão diz, inspirado pelo Espírito Santo a respeito da igreja, em Shir Hashirim? Shir Hashirim é o Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão. Sabe o que ele diz da igreja? Porque ali tanto significa Israel como a igreja. A minha amada é como um jardim fechado. Você sabe o que significa jardim fechado? É só Ele que tem a chave. É só Ele que entra. É só Ele que faz a poda. É só Ele que rega a flor. É só Ele que dá vitamina para a planta. É Ele que faz crescer. É Ele que sente o perfume. Adorado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Gente, vamos continuar no estudo aqui, que a coisa está forte. Portanto, é bom misturar um pouquinho, mesclar, né? E Adão está lá no jardim, de repente chega Deus, brincando de pique-esconde. Você já brincaram disso? A gente faz esconde-esconde, né? Agora sai, tapa o olho, outro foge. Aí Deus entrou na dimensão de Adão. Aquele que é onisciente, que sabe tudo, que vê tudo. Estava fazendo de conta que não estava vendo. Adão, onde você está? Eu sempre venho aqui, eu estou de cara com você. A gente conversa, a gente bate papo. Eu visito o jardim e sinto o aroma, o perfume das flores. E agora? Cadê você, Adão? Naquele momento, o que Adão disse? Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Espera um pouquinho, mas você não está morto? Um morto espiritualmente agora, distinguindo um morto totalmente morto, eu quero dizer, literalmente morto, sabendo que era a voz de Deus, que não era. Ah, que interessante. Significa que ele não estava tão mortinho assim, não. Tinha algo ainda. Ainda tinha algo ainda, e Deus chamando ele. Quando Deus está perguntando para Adão onde você está, ele não queria saber se Adão estava escondido atrás de uma árvore. Adão, qual a situação que você se meteu? Porventura você comeu daquele fruto que eu disse para você não comer, Adão?
Qual é a sua condição espiritual, Adão? Onde você caiu, Adão? E aí começa o papo. E a verdade de que o homem tem a liberdade, que nós falamos, Deus, liberdade. Que ele tem a liberdade é Caim. E eu quero que vocês leiam Gênesis capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Essa aqui é a parte introdutória, gente. Olha, vamos ficar na parte introdutória. E eu estou até dando uma... Capítulo 4, versículo 6 e o 7. Quem quer ler bem forte? Toda a igreja. 1, 2, 3. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Opa! Peraí, como diz o outro, né? Caim, por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que tiraste? Por que esse sentimento invejoso contra o teu irmão? Por quê? Se você fizer o bem, porventura você não será aceito? Ora, peraí, ele não é o Caim, não é? Depois da queda, Adão e Eva já não tinham sido expulsos do paraíso? E depois tiveram Caim fora do paraíso, numa condição de natureza decaída, pecaminosa. E ali estava Caim, espelhando, refletindo a sua natureza pecaminosa, com ódio do seu irmão, querendo matá-lo. E Deus, que sabe todas as coisas, com seu olhar penetrante, olha: Caim, por que descaiu o teu semblante? Você não está mais como era antes. Se você fizer o bem, você será aceito. Espera um pouquinho. Deus disse: se você fizer o bem. Mas se ele não era totalmente mal, estava totalmente morto, como é que ele podia fazer o bem? Deus estava brincando com ele? Deus estava mentindo? Se Deus disse que ele podia fazer o bem, é porque ele podia. Quem pode fazer o bem, mas comete pecado. Não. Se você fizer o bem, ou seja, se você deixar essa sua atitude, você será aceito. Caso você não faça, então você será rejeitado. Mas ele diz o seguinte: a ti compete dominar, o pecado já se aporta. Ele está aí como uma serpente para te tragar. Só que você pode dominar. Isso é livre-arbítrio. Aí uma vez surgiu um debate na televisão que era sobre se o crente pode parar de pecar ou não. O homem continuou com o livre-arbítrio, mas não como Adão na época, 100%. Esse livre-arbítrio foi comprometido. Tudo em nós foi comprometido. Nós não somos como éramos no início. O Senhor Deus em Cristo está nos restaurando a sua imagem. Isso vai acontecer somente na ressurreição. Mas nós não estamos aniquilados a tal ponto de não poder fazer aquilo que é bom. Então surgiu esse debate: se o homem pode parar de pecar ou não. Aí um diz: não, o homem não pode parar de pecar de jeito nenhum, porque a sua natureza é totalmente pecaminosa. Eu falei: eu gostaria de estar lá. Que os dois pastores, né? Eu ia fazer só uma pergunta. Falei: irmão, meu pastor, diga-me uma coisa: quantas vezes você adulterou esse ano? O que você já queria responder? Nenhuma. Mas você não disse que não dava para parar de pecar? E quantas vezes o irmão roubou esse ano? Quantas vezes o irmão enganou, agiu com maldade? Quantas pessoas o irmão assassinou? Porque a natureza decaída é essa. Então eu iria negar todos esses pecados que são os mais terríveis, né? Eu falei: isso não é parar de pecar, varão? Então, não é que ele parou de pecar. Agora é claro, nós somos assistidos pela graça de Deus. Porque por nós mesmos, naturalmente, difícil. Mas a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então é possível o homem hoje ainda. Então veja que Deus deu a liberdade para o homem, e o homem mesmo depois da queda, ainda que essa liberdade não é igualzinha a que ele ganhou lá no Jardim do Éden, o homem ainda continua um ser moralmente livre. Porque se você não tem liberdade, se você perdeu o seu livre-arbítrio, se você perdeu tudo, preste atenção: o que você faz, a culpa não é sua, porque não é você que está querendo. E ele chegou a dizer que tudo que você quer
É porque o querer é de Deus. Ora, se o querer é de Deus, quando você peca, foi Deus que quis. É um robô. É uma máquina. Estão entendendo? Então Deus, a liberdade. Nós temos a liberdade. Caim tinha liberdade. O filho pródigo se afastou da casa do pai. A ovelha não voltou. A dracma era um ser inanimado. Mas o filho voltou. O filho voltou. Voltou porque um dia ele conheceu o amor do pai. E todo ser humano, ele procede de Deus. Tanto a verdade que as pessoas vivem buscando de uma maneira ou de outra. Só que buscando de maneira errada, porque perderam a direção. Liberdade e o mal. Agora, tudo isso é por causa do mal. Quem criou o mal? Quem criou? Foi Deus que criou? O que vocês acham? A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Abacuque 1,13 diz o seguinte: que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. E ninguém sendo tentado, diz Tiago capítulo 1, versículo 13, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Então Deus é santo, 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 Deus é amor, Ele é puro, Ele é bondoso. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então como é que o mal existe? Mas o mal sempre existiu? Eis a questão, porque Deus é bom, Deus é eterno. Se o mal sempre existiu, então o mal acaba sendo também um tipo de um Deus, que concorre com o próprio Deus. Mas nós sabemos que o mal nem sempre existiu. Ele passou a existir. Então quem é que deu origem ao mal? Então veja só, o que é o mal? Isso mesmo, o que é o mal? Mal, veja só, o mal é o pecado em potencial. Diga, o mal é o pecado em potencial. Mal é o pecado em potencial. O que é alguma coisa em potencial? Oi? Em potencial, a gente diz o seguinte: é aquilo que pode vir a ser. Por exemplo, o mal é um pecado em potencial. Por exemplo, todos aqui, nós somos um assassino em potencial. Vocês sabiam disso? Sim, verdade. Qualquer um de nós, se não vigiar, podemos fazer coisa que até o diabo assusta. Ou eu estou enganado? Sim ou não? Tem pastor que apronta cada coisa, não tem? Tem crente que apronta cada coisa. O diabo falou: rapaz, eu não tinha pensado nisso não. Meu Deus. Aí vem assim: é o diabo, não é você. Ele só deu uma forcinha, mas foi você que quis. Porque jogar tudo a culpa do diabo, se tudo é o diabo já tinha acabado com tudo. Então é a nossa velha natureza que quer. E ela faz coisa porque o diabo não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando. Ou sabe? E ele também não é onipresente. Ah, foi o diabo está aqui, está lá no Salvador, está lá no Espírito Santo. Não, o diabo é um só. E não tem onipresença não. Ele tem os seus demônios que dão assistência para ele. Então ele não é capaz de sair descobrindo o que todo mundo está pensando, porque ele não é capaz de penetrar. Então o seu mau pensamento é seu. O Senhor Jesus Cristo disse: o que entra pela boca do homem não é o que contamina, mas é o que? Sai. Porque de dentro do homem sai o que? Os maus pensamentos, os adultérios, os roubos, os assassinatos. Isso tudo está dentro do homem, é a velha natureza. Então, quando eu digo que você é um assassino em potencial, significa que você, se não vigiar, mata. É a velha natureza. Por que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas não vigia não. Sai adultério, sai assassinato, sai mentira, sai fofoca, sai tudo. E tudo isso é obra da carne. Então não vamos jogar culpa nele não. É a velha natureza. Se você vigiar, você pode andar na presença do Senhor. Então quando eu digo o pecado o mal é um pecado em potencial, significa que ele poderia existir, mas ainda não existia, porque Deus é santo, Ele não convive com o pecado, Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal.
Só que Deus nos criou como seres moralmente livres. Você está livre para praticar o bem ou para praticar o mal? Vai depender de você. Se você quiser praticar o bem, o Espírito de Deus está aqui para te ajudar, para te abençoar, para você fazer o bem. Agora, se quiser demandar por outro lado, o Satanás fala: opa, é minha vez. Você vai ter um monte de campiroto aí querendo te ajudar. Pode ter certeza disso. E não é só o diabo não, tem pessoas para ajudar. Verdade? Então o mal não existia, o mal passou a existir. Mas passou a existir através de quem? Através de um ser moralmente livre. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de continuar na presença dEle ou de sair da presença dEle. Fazer o bem ou fazer o mal. E assim aconteceu com um ser que depois vocês lêem em casa, e nós vamos dar uma parada por aqui. Ezequiel capítulo 28, 12 a 15, anotem. Ezequiel 28, 12 a 15. Segundo ponto, Isaías 14, 12 a 15. E vocês vão fazer uma conexão dessas duas passagens com Lucas 10, 18 e 19. Que ali dizemos assim, uma profecia de dupla referência. Todas essas são profecias de dupla referência. Tem a ver com aquele momento e tem a ver com o momento posterior. Agora essa daqui vai fechar. 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. E depois Apocalipse 12, 7 a 10. Ali vocês vão ver a origem do mal, a queda de Satanás. Amém? Amém. Eu só vou recitar para vocês aqui os 5 pontos do decreto divino de predestinação, do decreto divino arminiano. Preste atenção. Os 5 pontos arminianos. O decreto divino de predestinação é condicional e não absoluto. O que queremos dizer com isso? Nós somos predestinados e somos eleitos, mas não absolutamente decretivamente. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência de Deus, diz Pedro, no capítulo 1, versículo 2, da sua primeira carta. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, aqueles que Deus previu que creriam, esses Ele elegeu. Deus não decretou, falou: esse aqui está decretado para ir para o céu, e esse aqui está decretado para ir para o inferno. Não foi isso que Deus fez. Então, o decreto divino de predestinação, ele é condicional. Quando eu digo que é condicional, estamos querendo dizer o quê? Que depende de Deus e depende também do homem. Isso nós chamamos de sinergismo. Sinergismo é um trabalho conjunto. Deus quer salvar. Deus enviou o seu Filho. Mas olha o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira inefável, que deu o seu Filho unigênito para salvar quem crê e quem não crê. É isso que está escrito? Quem está escrito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a condição é essa. Qual é a condição? Crer. Pela graça sois salvos por meio. Isto não vem de vós. Isto o que? A fé? Não, a salvação é dom de Deus. A graça é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Mas você precisa crer. Sim, meu Deus. Olha o que ele diz, para a gente resumir. Acho que não vai dar tempo para perguntar não, né? Veio para o que era seu, mas os seus não. Mas todos quantos o receberam, não é todos quantos ele incondicionalmente obrigou, não. Todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. E para Jerusalém ele diz, lá em Mateus capítulo 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis agregá-los, como a galinha faz com seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Opa, peraí.
Deus quis, ele falou, eu quis, mas vocês não quiseram. Vocês estão entendendo? Então, eles tiveram a liberdade de rejeitar ou não? Sim. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até o dia que vocês vão crer e vão dizer, Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Ainda bem que o cego Bartimeu clamou logo, né? Yeshua ben David lahem alai, Jesus, filho de Davi, misericórdia sobre mim. E alcançou misericórdia. Outras passagens nós teríamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Então é preciso crer, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê. Não é isso? Para que você possa ter vida eterna. Mas tem mais, Jesus estava numa cidade, e a Bíblia diz que ele queria realizar muitos milagres ali, mas ele não realizou por causa de quê? Por causa da incredulidade. Então o impedimento da salvação, o impedimento das nossas vidas tem um nome, chama-se incredulidade. Meu Deus. Então é Bíblia Sagrada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, e se não abrir? Então está nas tuas mãos. Por isso que é condicional. Amém? Amém. O decreto de vida e aprendizagem é condicional. Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, baseado em sua presciência. Ou seja, Deus sabia quem ia aceitar e quem não ia aceitar. Porque ele sabe aqueles que vão responder positivamente ao apelo da graça de Deus. Eu louvo a Deus que todo mundo aqui disse sim, Senhor. Sim, Senhor. Yes, yes. Yes, Lord. Yes, sim, Senhor. Segundo, a expiação é universal. O que significa isso? A expiação é universal. Significa o seguinte, contrário do que pensam os calvinistas. Jesus não morreu somente pelos eleitos. Jesus não morreu somente por um grupinho. Muito diferente disso, está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vale salientar que aquele crer ali, no grego, a ideia é de continuidade. Aquele que crê e continua. Não é crer agora e abandonar a fé. Como está lá em Hebreus. Não é verdade? O participativo. A ideia de continuidade. É o que a gente chama de linearidade, né? A ação do verbo é linear. É como, por exemplo, na nossa língua portuguesa nós temos isso. Por exemplo, eu vi fulano de tal fazendo... vamos supor assim, eu comi abacate. Traduzindo, você usou esse verbo no perfeito, no pretérito perfeito. Eu comi e o fato acabou, eu comi. Agora, se eu disser assim, olha, eu comia abacate, a ideia que eu estou fazendo qual que é? Que eu comia e o verbo não vai dizer quando é que eu parei de comer. Da ideia de continuidade. É quando Jesus diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Ele viu o bicho despencando. Vocês estão entendendo? Vamos correr para finalizar. Portanto, a expiação é universal. Significa que Cristo não morreu por um grupo, morreu por todos. Olha o que diz lá, 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque no capítulo anterior, ele diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso. Em outras palavras, diz que todos pecam. Mas ele está dizendo agora, eu não estou dizendo isso aqui como incentivo, já que todo mundo peca, para você sair pecando. Eu digo isso para que você não peque. Mas tem uma coisa, se você pecar, não se entregue, não vá. Tem pessoa porque cometeu um erro, agora eu vou encher a cara de cachaça, vou voltar para as drogas, para o crack, acabou para mim. Não acabou não. Ainda há uma esperança para a árvore
na sua vida. Essas coisas vocês escrevem para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Ele é o quê? A propiciação, parácletos. Ele é advogado e ele é o ajudador. Se você, neste exato momento, ele não é o ajudador, ele é o advogado que vai advogar a sua causa. Se você pecar, porque você entrou em litígio com Deus, ele vai advogar a sua causa. Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E para fechar isso aqui, Romanos capítulo 11, 32. 2 minutos, oh, meu Deus. 2 perguntas? Pode responder? Então tá. O que está escrito em Romanos 11, 32? Eu leio. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, debaixo do pecado. Ele reputou todos como pecadores. É isso que ele está dizendo. Todos. Porque a Bíblia diz que todos e destituídos. Então ele encerrou a todos debaixo do pecado. Só que aí vem a sentença que os calvinistas não gostam. O restante do versículo diz o quê? Com todos usar misericórdia. Espera aí, para com os eleitos, que é? Aí olha assim, mas todos aqui não é todos são os eleitos. Então todos que pecaram não são todos, só os eleitos pecaram. Então se só eles pecaram, para que eu preciso de salvação? Já sou salvo. Vocês estão entendendo a contradição? Então todos ali são todos naquele texto. Todos debaixo do pecado, para com todos os já de misericórdia. Então Deus usa de misericórdia para com toda a humanidade. Só não recebe quem? Amém. E aí tem vários textos aqui, olha, a expiação universal, ó. João 3,16, 12,32, 17. Aqui não dá tempo, gente, ó. O livre-arbítrio é a capacidade humana, livre-arbítrio. O pecador pode eficazmente rejeitar a graça, porque é a questão da graça irresistível. Será que o homem pode resistir à graça de Deus? Pode. A Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, quem tem ouvido? Então é possível que alguém não esteja ouvindo, né? Não queira. E por último, os crentes regenerados pelo Espírito podem cair da graça e perder-se eternamente. Por isso que lá, para que todo aquele que nele crer e continuar crendo, porque há o pecado, o período da apostasia. Vocês vão ver isso em 2 de Pedro 2:1, anotem aí. Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 9. Capítulo 10, versículos 26 até o versículo de número 31. Tá bom, né? Vamos lá agora. É correto pregadores arminianos utilizar frases de teólogos calvinistas em seus sermões? Depende da frase. Depende, né? Não é porque ele é calvinista que tem frase dele que não é boa. O que Paulo diz? Examine tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom. Então se ele tem uma frase que é bíblica, tem fundamento da palavra, por que não usar a frase? Eu não vejo nenhum problema nisso, não sei vocês. Por exemplo, Spurgeon ele disse: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Isso é verdade? Claro que é. Antes de falar com a sua mulher, com o seu filho, com qualquer parente seu, fale primeiro com Deus. Vocês entenderam agora? Fale primeiro com Deus. Lutero disse: se eu deixo de orar 2 horas pela manhã, o diabo ganha luta durante a tarde. É bom orar 2 horas pela manhã? É claro que você tem muitos outros autores arminianos e tudo mais para você usar. Você não precisa estar recorrendo. Mas eu não vejo um pecado nisso. Você não pode usar a teologia deles.